Olá, sejam bem-vindos. Essa aula vai falar sobre a prática odontológica, mais precisamente sobre a saúde ocupacional dos trabalhadores que fazem parte da prática odontologia, né? O cirurgião dentista, o SB e o TSB. Meu nome é Vanessa Tavares, eu sou teleconsultora do Núcleo de Telesaúde aqui de Sergipe. Sou mestre em odontologia pela UFES e atualmente estou cursando o doutorado também pela UFES em Ciências da Saúde. Nós temos alguns conceitos, antes de falar sobre a prática odontológica, relacionada à saúde do trabalhador e às doenças ocupacionais. O que seria isso? A saúde do trabalhador refere-se ao campo do saber que visa compreender as relações entre trabalho e processo de saúde e doença. Ou seja, o trabalhador ele está suscetível a uma série de processos, né, durante sua prática laboral, sua prática de trabalho. Então, cada trabalho, cada profissão tem suas especificidades em relação ao que aquele trabalhador pode ser afetado na sua saúde. As doenças do trabalho ou doenças ocupacionais são aquelas que vão acometer os trabalhadores e são decorrentes da exposição desse trabalhador aos riscos do ambiente em que ele está inserido, né? E aí a gente vai ver no decorrer da aula que são vários esses riscos. Temos classificações para falar sobre esses riscos. Então, esses riscos vão gerar doenças, né, ocupacionais também específicas, né? No nosso caso, temos algumas que acometem principalmente os trabalhadores da saúde bucal com mais frequência. Em atividades da área de saúde, existem exposições a uma multiplicidade de riscos, tais como riscos físicos, químicos, biológicos, psicossociais, ergonômicos, mecânicos e de acidentes. Ou seja, são essas categorias que a gente vai falar mais à frente, e cada uma delas traz uma série de fatores que podem influenciar no nosso processo de saúde e doença. E eu vou classificar, eu vou determinar a organização dessa aula de acordo com esses fatores de risco ocupacionais. E aí a gente vai falar sobre cada um especificamente, destrinchar um pouco sobre o que cada um deles pode trazer de risco para a gente. São os riscos físicos, químicos, ergonômicos, mecânicos ou de acidente, falta de conforto e higiene e biológico. Em relação aos riscos físicos, né? Nós todos estamos em contato com vários equipamentos, com vários instrumentais, né? Várias coisas que fazem parte da nossa prática dentro do consultório odontológico. O risco físico, por exemplo, a gente pode ter ruído, temperatura, iluminação, né? O barulho que a gente está suscetível de caneta, de ultrassom, de materiais como a baixa rotação, né? A peça reta, o compressor, o ar-condicionado, a temperatura de um foco de iluminação, que às vezes esquenta muito perto da gente, do paciente. Então, uma série de fatores de risco que podem comprometer a nossa saúde. E o que a gente pode fazer em relação à proteção para que esses riscos não nos afetem? Então, para a proteção do risco físico, protetor auricular, né, principalmente aqueles que são colocados bem no conduto auditivo, para que possa minimizar a quantidade de ruído que a gente ouve. Óculos de proteção radiológica, né, para o caso dos profissionais que fazem radiografias, né? A face shield também, para proteger que alguma coisa, algum material atinja nosso rosto, nossos olhos. Então, todos esses fatores podem nos proteger em relação aos riscos físicos. O risco químico, né? A gente já está acostumado a ouvir que a gente trabalha com vários materiais químicos, né? Tem os materiais que são da prática comum mesmo, amálgama, eugenol, né? Os materiais que são voláteis, né? Que se dissipam facilmente, tem os aerosóis e tudo isso. Então, o risco químico vem desses materiais, de vapores, dos gases, do mercúrio, do amálgama, poeira, todo tipo de sujidade que a gente possa estar em contato. E como a gente deve se proteger disso?
principalmente o uso dos EPIs, a limpeza do ambiente com o pano umedecido, né? Armazenamento e descarte correto dos materiais. Então, a gente consegue se proteger um pouco dos riscos químicos, né? O uso de máscara está inserido no EPI para a gente evitar a inalação, o cheiro forte dos produtos e tudo mais, certo? Os riscos ergonômicos, esse a gente vê muito quando a gente faz nossos cursos, né? O técnico, o ASB e o próprio dentista, na nossa formação, os professores falam muito sobre isso, ergonomia, né? Que seria a posição correta de trabalho para a gente realizar nossas atividades. Ter cuidado, que com o tempo, né, com a prática profissional, a gente vai relaxando um pouco, e aí isso vai trazendo consequências ruins para o nosso corpo. Então, esse risco ergonômico decorre da postura incorreta. O dentista, quando falta um auxiliar, então isso é muito complicado para poder dar conta de tudo, se movimentar no equipo, no mocho, girar de forma correta. Então, tudo isso influencia nesse risco ocupacional. Como é que a gente deve se proteger? Organizar o ambiente de trabalho, para que a gente não tenha que ficar se deslocando, né, durante o procedimento, para pegar outros instrumentais que ficam faltando ali durante o procedimento. Antes da gente começar, a gente já pedir para o auxiliar organizar uma mesa para não ter que ficar voltando nos armários para buscar. Então, toda essa organização é importante, tanto para a ergonomia do dentista como do ASB. O trabalho em equipe, né? E eu coloco essas figuras aí para mostrar a posição correta, né, desse profissional sentado no mocho, no centro do slide, que trabalhe com os braços apoiados no tronco, né, não com os braços abertos. Os pés têm que estar apoiados no chão. A postura de coluna, vou mostrar mais à frente, o mocho tem que estar encaixado, né, na parte mais dorsal da coluna espinhal. E o que é recomendado também é que os profissionais façam exercícios, né? Pelo menos um relaxamento, como tem essa foto do rapaz aí fazendo relaxamento de braços, né? De pescoço, de mãos, antes do atendimento e após o atendimento. Se o profissional conseguir fazer isso, fica mais fácil para relaxar músculos e reduzir esse risco, né, ocupacional. O risco mecânico ou de acidente, né, esse é um risco que não está só ligado à prática odontológica, né, mas em várias outras profissões também. O nosso ambiente de trabalho tem muitas coisas que a gente pode se esbarrar, pode derrubar, né, pode nos cortar. Então, o cuidado tem que ser redobrado. O arranjo físico inadequado, a arrumação inadequada da mesa de trabalho, o instrumental defeituoso, ou que não esteja com sua parte cortante fazendo o trabalho corretamente, perigo de incêndio, né, queda de materiais, desarrumação de armário para que caia alguma coisa sobre a gente. Então, todos esses riscos a gente está correndo. Qual é a proteção? Equipamentos que a gente utilize, que sejam registrados no Ministério da Saúde ou da Anvisa, né? Isso sempre, instrumentais e objetos de trabalho que sejam aprovados, né? Tudo com certificação. A área de trabalho tem que estar adequada e que a gente possua extintores de incêndio, né? Para evitar males maiores ou acidentes maiores, certo? E aí tem algumas fotos, né, que mostram ali o desarranjo de um armário com a porta quebrada, né? Então, reparar sempre o mais rápido possível para que isso não cause um acidente maior, caia sobre a perna de um profissional, né? A organização dos instrumentais na lavagem, na secagem, na embalagem para autoclave, ter sempre cuidado para não causar nenhum acidente. Instrumentais que estejam ruins, né, já desgastados pelo uso, descartar, porque eles podem trazer um mal maior do que o benefício que ele poderia ser da sua utilização. Então, ter cuidado com essas questões
para que possa ser resolvido, para que não traga esse risco para os profissionais. Então, os profissionais também são responsáveis por observar, né, essas questões todas, para poder até alertar a gestão, né, de que deve ser trocado esses materiais que estão correndo riscos. O risco ocupacional com relação ao conforto e higiene, a gente fala, tem nas referências que a gente busca sobre esse tema, sobre o risco pela falta de conforto e de higiene no ambiente de trabalho. Então, nessa época de pandemia, agora ficou mais evidente para a gente que a biossegurança é muito importante. Então, a presença de poucos sanitários, a ausência de sabonete líquido, de materiais para realizar a higiene do profissional, né, a higiene do trabalhador. E o que seria a proteção nesses casos? Que a gente tenha condições adequadas de higiene, de conforto e salubridade no trabalho. Então, a higiene, primeiramente, é a coisa que deve ser observada no ambiente odontológico, né? Então, não há nada mais constrangedor do que o paciente chegar dentro de um consultório e tá tudo sujo, vai entrar o próximo paciente e a biossegurança não foi reparada, né, com relação ao anterior, e o ambiente não traz conforto, não traz aquela ambiência legal para o paciente estar vendo. Então, tudo isso, além de ser contrário à biossegurança, é um risco ocupacional também para o profissional, que faz parte do serviço. Com relação aos riscos biológicos, são os riscos que a gente está em contato, né, com relação a bactérias, vírus, fungos, né, tudo isso que a gente está exposto sempre na nossa prática de trabalho. Então, o biológico, vocês vão ver nos slides mais à frente, que ele ainda é classificado em algumas classificações. Por exemplo, como a gente pode correr o risco de ter um contato com um fator biológico por via aérea, né? E aí a gente fala, agora principalmente nessa época de coronavírus, né? Que é transmitido via aérea, também outras doenças, como a gripe, mononucleose, rubéola, sarampo, coronavírus, já falei, doença meningocócica, tuberculose. Então, isso é um risco que a gente está, né, correndo todos os dias, na hora que a gente, desde que a hora que a gente vai iniciar a nossa prática. E a proteção? Todas as barreiras de EPI, né, que a gente já sabe, utilizando o paciente o dique de borracha, né, em casos de endo, de restauração, quando for possível, para minimizar a quantidade de aerossol no ambiente gerado pela caneta de alta rotação, utilizar sugadores potentes, né, que possam fazer essa sucção o mais rápido possível para que o paciente não precise cuspir na cuspideira, evitar a utilização do spray, né, de utilizar a seringa tríplice acionando os dois botões, fazer uma higiene prévia da boca do paciente, pedir que ele faça um bochecho, clorexidina, né, preferencialmente, para diminuir um pouco essa carga de material biológico que possa chegar até o profissional. Utilizar as face shield, né, que agora, nesse ano 2020, foi mais disseminado por causa do coronavírus, mas que a gente percebe que, de agora em diante, vai ser um EPI a mais na nossa prática, né, por perceber a importância dessa barreira que ela faz no nosso rosto para impedir partículas que cheguem nos nossos olhos, né, na nossa face. Então, esse vai ser um EPI que tende a continuar na prática odontológica, certo? E não deve ser negligenciada, porque com essa prática agora nós percebemos, né, muitas vezes a quantidade de aerosol e de partículas, por exemplo, numa profilaxia, que chega no nosso rosto e a gente não percebia. E agora com a Face Shield a gente consegue perceber. E as máscaras, né, preferencialmente a PFF2 e a N95, né, que são máscaras que possuem barreiras importantes para prevenir que essas partículas, né, de risco biológico cheguem até nosso sistema respiratório. A outra classificação que eu coloquei aí de risco biológico é por via sanguínea ou fluidos orgânicos, né? Então, alguns tipos de hepatite, né, A, B e C e a AIDS, a gente tem essa via de disseminação
em relação do paciente para a gente, né, ou da gente para o paciente, pela via sanguínea, né? Então, a proteção seria, antes, né, a gente tentar tirar os nossos dedos da frente do material perfuro-cortante, né? Durante uma raspagem, por exemplo, na hora da anestesia, proteger as nossas mãos, para que a gente não corra o risco de fazer essa perfuração com agulha na nossa mão, certo? Utilizar todos os EPIs, como já tenho falado, descartar os materiais perfuro-cortantes da forma correta. Por exemplo, as caixas de coleta do resíduo perfuro-cortante, né? Como está aí na foto, do lado direito, elas não devem ser cheias até o orifício central ficar assim, dessa forma, né? Ela tem uma marcação, e dessa marcação não pode passar a quantidade de agulhas e de lâminas que a gente coloca dentro dessa caixa. Então, isso também é um risco para o profissional que vai manusear, retirar essa caixa do local, certo? Então, esse enchimento dessa caixa deve ser respeitado, deve ser trocado o mais rápido possível, porque isso traz um risco biológico profissional. E o descarte do lixo, né, que deve ser feito de forma cuidadosa, observar a separação do lixo infectante, né, o lixo comum, porque gases suja de sangue, gases suja de saliva, está no lixo, né, e a gente vai descartar de forma incorreta, a gente pode estar suscetível a esse risco. E o outro fator do risco biológico é o contato direto e indireto com o paciente. Ou seja, só o contato de topar na pessoa, né, que agora a gente está um pouco mais cuidadoso com isso, né, de ter o menos de contato possível com as pessoas e com o paciente, por causa da transmissão de algumas doenças, por exemplo, herpes simples, sarna, piolho, micose, conjuntivite, né? Então, só o simples contato com o paciente, a gente já está correndo o risco biológico. Para a nossa proteção, é utilizar os EPIs, né? Das formas que eu já tinha falado, principalmente máscara, gorro, óculos, face shield, luvas e a troca de luvas constante, principalmente auxiliar, né? Então, eu sempre falo para o auxiliar, entregou o material estéreo e colocou na cadeira para que o dentista comece a trabalhar, depois vai retirar outra coisa suja, né, da mesa de trabalho, vai abrir a porta, alguma coisa assim, tem que ter o máximo de cuidado para depois não voltar com essa mesma luva e pegar material estéreo no armário. Então, essa troca tem que ser constante, nós estamos correndo risco 24 horas durante a nossa prática. Então, o uso de EPIs é muito importante, higienizar sempre as mãos, tirou a luva, já vai lavar as mãos, enxugar e agora passar álcool gel. Manter os cabelos presos, né, durante o tempo que você está exposto no ambiente de trabalho, colocar o gorro, né, e alguns autores indicam que a gente coloque um gorro, coloque a máscara e depois coloque outro gorro para proteger o elástico da máscara. Então tem que ter esse cuidado, desinfecção de todos os equipamentos, né, do ambiente. Tudo isso facilita que a gente não tenha esse risco biológico para trazer infecções e doenças para a nossa saúde. Um outro ponto importante que a gente tem que falar nesse tema sobre doenças ocupacionais, né, e na prática odontológica, é o acidente com material biológico, né? Então, muitos profissionais que tenham muitos anos de trabalho ou poucos anos, sempre tem algum relato, ou de si mesmo, ou de algum colega, que tenha passado por esse acidente no trabalho, certo? Acidente com material biológico, isso. Quando eu falo em risco biológico, a gente pergunta assim, de onde ele vem? E a gente tende a dizer que o risco vem do paciente, né? Que nós somos os profissionais, nós estamos protegidos, e que o risco está vindo de fora. É esse bebezinho, é esse paciente da UTI, é esse paciente acamado, é esse paciente com Covid que está trazendo risco para a gente. E nem sempre é assim. O risco ele pode ser tanto de um lado, né, do lado do paciente para a gente, como da gente para o paciente. Então, se a gente não se proteger da forma correta, também a gente pode estar com alguma doença, com alguma infecção e parar para o paciente. Então,
a proteção tem que ser mútua, né? Tem que ser de ambos os lados. E a gente fica ciente que ali naquele ambiente odontológico, o risco está presente de qualquer forma. Entrando um paciente ou não, estando só o dentista e o auxiliar, os profissionais entre si também estão correndo risco. Por isso que é importante o uso dos EPIs, principalmente agora nessa época de coronavírus, entre os profissionais, né? Não relaxar de tirar as máscaras, porque ele é meu colega, porque ele trabalha comigo. Então, a gente tem esse cuidado redobrado. O risco de contaminação acidental no ambiente odontológico, por exemplo, uma perfuração leve de agulha, já usada para fazer algum procedimento no paciente, é de 0,3% para HIV. Esse é um número baixo, né? Mas quando a gente fala em relação a HIV, tem aquele medo, né? Tem aquela questão toda, diz, mas o paciente era HIV positivo, e se eu for um desses 0,3%? Então, todo cuidado é pouco. Quando a gente fala de infecções, risco biológico transmitido via sanguínea e todas essas vias que a gente falou, o cuidado tem que ser redobrado, é essencial que a gente pense 100% no cuidado e na prevenção, certo? A porcentagem para transmissão de hepatite C é de 4 a 10%. E para hepatite B é maior, de 6 a 40%. E o risco aumenta se o paciente for co-infectado com hepatite C. Então, se o paciente é HIV positivo e ainda tem hepatite C, esse risco vai aumentar de ser transmitido para o profissional no acidente perfuro-cortante, certo? Então, essa co-infecção, ela potencializa, é como se a chance fosse maior de transmissão. E o que a gente deve fazer em relação à conduta se a gente for exposto, se teve um acidente perfuro-cortante conosco no trabalho? Primeiro é ter calma, né? Não adianta chorar, gritar, se desesperar, né? Nós temos 2 horas para agir, para ver qual é a conduta que a gente vai seguir. Primeira coisa, lavar o local do acidente, né? No caso, foi uma perfuração, encostou uma agulha, cortou, né? Você vai ter que lavar com água e sabão. Não há nenhuma evidência científica de que o uso de antissépticos, né? Lavar com clorexidina, com outros materiais no local do ferimento reduza o risco de transmissão, né? A orientação mesmo é que a área seja muito bem lavada com água e sabão. Não se deve ser realizado procedimento que aumente a área exposta, tais como os cortes e injeções locais. Ou seja, nada de injetar anestésico porque está doendo, né? Nada de aumentar esse corte para ver se entrou alguma parte do instrumental, alguma coisa desse tipo. Então, aumentar o local de exposição não é o correto, certo? Deve-se fazer o preenchimento do CAT, né, que é a sigla Comunicação de Acidente de Trabalho. Então, o profissional deve procurar o centro de referência no atendimento de acidentes ocupacionais. Então, isso a gente deve saber antes de entrar para o serviço, né? A gestão comunicar para o profissional, caso aconteça um acidente de trabalho, como é que ele deve agir, né? Por exemplo, no município, procurar a secretaria, a comissão de vigilância, para saber como é que a gente faz, no caso, se acontecer algum acidente desse tipo. E aqui tem uma guia, né, um exemplo desse CAT, que aí vai ser preenchido pelo empregador, né, pela empresa ou pelo sistema, pelo lugar que você trabalha, com relação aos dados, né, do paciente que sofreu acidente de trabalho e com relação ao próprio acidente. Também deve ser feita aqui conduta, notificar o setor responsável e iniciar a conduta em até 72 horas após o acidente, né? Além do preenchimento do CAT, tem que ter o preenchimento da ficha de notificação do SINAM, que eu vou falar para vocês mais à frente, do que seria isso. Então, primeiro, o acidente tem que ter os cuidados locais, né? Como falei agora, a notificação, como está nessa figura aí. Se for um hospital, procurar a comissão, né, de infecção hospitalar, de controle de infecção hospitalar, que é a CCIH, o médico do trabalho,
e fazer essa comunicação através do CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. E aí vai ter análise dos dados, da fonte de contágio, qual foi o paciente que você se infectou, né? Analisar as causas desse acidente, por que aconteceu, que tipo de acidente foi perfuro cortante, tudo mais, e quais as medidas vão ser adotadas. Você vai tomar vacina, se você vai tomar um coquetel profilático, quimioprofilático, e como o profissional vai ser orientado. Né? O profissional tem que ter uma orientação de como ele deve seguir daqui para frente depois desse acidente. E ter um segmento, ou seja, ele deve ser acompanhado para poder verificar a conduta pós-exposição, né? Como que ele vai reagir após esse acidente que ele sofreu. A avaliação do acidente, você tem que estabelecer qual foi o material biológico envolvido, né? Foi sangue, foi uma exposição física, alguma coisa caiu em cima de você, da sua cabeça, se cortou. Então, todos aqueles tipos de risco ocupacionais que eu falei, nessa avaliação do acidente tem que ser feita, né? O tipo do acidente foi perfuro cortante, foi um contato com a mucosa, né? Teve contato de mucosa com o paciente, teve contato com a pele com solução de continuidade, ou seja, o paciente tem uma pele, como é que eu falo, com lesão aberta, e você teve contato sem proteção, então isso pode ser um risco biológico para você como profissional. Tem que ter um conhecimento da fonte. Que seria a fonte? O paciente, né? Quem foi esse paciente? Ele já foi embora? Quem foi? Foi o primeiro? Foi o terceiro do dia? E aí o profissional saber identificar a origem desse acidente, né? A fonte comprovadamente, se ela foi infectada ou exposta a situação de risco, ou com origem fora do ambiente de trabalho, né? Então já houve uma situação em que eu mesma já fui exposta a contato sanguíneo, né, de uma seringa de anestesia, tinha anestesiado o paciente e depois eu sem querer topei na bandeja e me furei com essa agulha. E na hora, né, a gente fica um pouco nervosa, liberei a paciente e depois fui procurar a comissão, né, da vigilância, fui procurar o pessoal da enfermagem e a enfermeira do setor falou assim, olha, você não devia ter liberado ela, a gente precisa dela para fazer os testes, a paciente. Daí a gente foi em busca da paciente, na casa da paciente, e ela não se negou. Ela, ela foi super cooperativa e fez os testes, né, os testes rápidos, que eu vou falar mais à frente, que foi importante para que eu ficasse mais tranquila. Então, o conhecimento dessa fonte, né, desse paciente, que foi a fonte do risco biológico para a gente, é muito importante para que a gente possa dar seguimento, né, a essa conduta pós-exposição. E quando a fonte é desconhecida, aí fica mais complicado, certo? Mas a conduta para o profissional tem que ser tomada. Fazer uma anamnese recente e detalhada do paciente-fonte, ou seja, conversar bastante com ele, saber os antecedentes dele, se ele tem alguma doença transmissível, né? Se ele sabe de alguma doença que ele já teve e que possa relatar para a gente, informar o estado de saúde dele, se ele está com vacinas em dia, certo? E coletar o sangue, né? Como eu falei, tem que fazer os testes rápidos, né? Na unidade de saúde que você trabalhe, né? Se tiver, ou procurar mais próxima, né, a referência para isso. E o profissional e o paciente devem ser testados. Então, todas as guias são preenchidas para que faça esses testes, então, geralmente teste de sífilis, de HIV e de hepatite, né? E aí você faz rápido que sai o resultado e pelo menos o profissional e o paciente, né, fica sabendo qual é a infecção, qual é a doença que ele possui, e daí para frente tomar as condutas necessárias. O importante é que o local que a gente trabalha tem um protocolo de atendimento, né? Porque quando acontece um acidente perfuro-cortante e a gente não sabe como agir, fica bem mais difícil, a gente fica nervoso, a gente não sabe que conduta vai tomar, o que é que eu faço agora, estou com a mão sangrando aqui, vou enrolar, faço o quê? Começa a chorar. Então, esse protocolo de atendimento, o ambiente de trabalho precisa ter, certo? Precisa ter uma rotina de trabalho, que o profissional se organize dentro do setor para que evite acidentes, né?
treinar as pessoas responsáveis para atendimento imediato ao acidente com material biológico, ou seja, por exemplo, na unidade de saúde, o que que eu faço? Quem eu procuro primeiro? Aonde que eu vou? Né? Eu vou procurar enfermagem, eu vou procurar uma comissão, eu tenho uma sala específica para esse atendimento, eu tenho que saber isso. Ter o kit teste rápido AIDS, hepatite sífilis, ou seja, geralmente na sala odontológica a gente não tem isso. Na unidade de saúde, sim, fica mais a cargo do pessoal da enfermagem, né, com as enfermeiras, e geralmente é feito pelas técnicas mesmo. Então, esse kit é importante que se tenha dentro da unidade de saúde, para que possa ser feito em casos, principalmente desse tipo de acidentes, né? Para que o profissional fique tranquilo, o paciente faça os testes, e caso não haja nenhuma dessas doenças comprovada no teste rápido, ambos ficam mais tranquilos em relação à conduta posterior, certo? Colher os exames do paciente e do profissional, dos dois, como eu já falei, avaliar o início de medicação precocemente, né? Então, aí tem que ter esse tratamento, se for necessário, e fazer a notificação do acidente. Esse acidente, pelo mínimo que seja, você se cortou com a cureta, você se feriu com a broca que tinha sido utilizada, então é importante que se faça essa notificação, certo? Tem um esquema de profilaxia pós-exposição, ou seja, você teve um acidente pérfuro cortante e você foi exposto a um material biológico. Então, tem exames a serem solicitados para o paciente fonte, né? Que é o anti-HIV, o HBsAg, o anti-HCV e o VDRL, para saber sobre a sífilis, né? E os exames também para serem solicitados em relação ao paciente que foi vítima, no caso, o trabalhador, né? São os mesmos, mas aí acrescenta só o anti-HBs, que é da hepatite B. E, além disso, né, os testes rápidos, que foram esses que eu tinha falado anteriormente, devem ser realizados preferencialmente no momento do acidente, né? Que o paciente fonte não seja liberado e que esses testes sejam feitos na mesma hora que aconteceu o acidente, se possível, né? Se houver essa possibilidade. Uma questão importante é quando o profissional é acometido por um acidente, né, de trabalho, com risco biológico, é o fator emocional. Então, alguém que já passou por essa situação sabe que é difícil, como é que se diz, monitorar o seu psicológico, né, controlar o seu psicológico. Na hora você pensa em mil coisas e você pensa como poderia ter se prevenido, né, para que isso não acontecesse. Eu estava conversando, eu estava distraída, eu estava pensando em outras coisas e não estava concentrada no procedimento. Então, tudo isso vem à tona e até que você tenha respostas, né, dos testes, até que você tenha resposta de exames, esse fator emocional, ele atrapalha muito a sua rotina depois de um acidente, certo? Então, o impacto emocional de um acidente, por exemplo, com agulha, pode ser forte e duradouro, mesmo quando não há contaminação do profissional de saúde. Então, o profissional fica muito preocupado, não sabe se vai desenvolver alguma coisa, né? Fica mais alerta quanto à sua saúde, né? E tudo que acontece depois a gente pensa, será que foi advindo daquele acidente? Então, o fator emocional, ele deve ser muito trabalhado para que o profissional tenha tranquilidade depois de retomar sua rotina, da melhor forma possível, certo? E que isso não venha atrapalhar todos os procedimentos que ele venha fazer depois e que não aconteça de novo, né, pelo fator emocional. E aí a pessoa ter algum tipo de trauma, não querer utilizar algum instrumental, porque isso já aconteceu comigo utilizando esse instrumental, então pode acontecer de novo. Então esse fator emocional tem que ser muito trabalhado, psicológico, certo? O desconhecimento da sorologia do paciente fonte acentua ainda mais o estresse do profissional, da sua família e dos seus colegas de trabalho, né? Como eu falei anteriormente, se eu tivesse eu liberei a paciente, mas depois consegui resgatá-la numa busca domiciliar. Mas, como a enfermagem me esclareceu, né? O pessoal da enfermagem me esclareceu, caso eu não tenha tido essa sorte, vamos dizer assim, da paciente ser cooperativa e fazer todos os testes, eu creio que esse desconhecimento do que doenças ela possuía, né,
me deixaria muito mais preocupada, né, por mais tempo, por mais noites sem dormir, preocupada no que eu poderia ter contraído naquele procedimento, não, naquele acidente, né? Então, esse desconhecimento afeta ainda mais o nosso psicológico, o nosso bem-estar, certo? Por isso que é importante saber identificar qual foi o seu paciente-fonte e tentar fazer com que ele saiba a importância de realizar esses testes, tanto para ele como profissional, certo? Conduta após o acidente, né? Tudo isso que